capítulo 16. Vocês perceberam que quando eu gosto de um livro, quando eu fico apaixonado pelo livro da Bíblia, eu fico pregando ele até alguém chegar e falar: pastor, chega, muda de livro. Então ninguém falou isso aí. Estamos inaugurando uma nova mídia. Não sei se você sabe, a gente está sendo filmado. Sorria. O Alan está ali filmando a gente. Não vou ter até. Romanos capítulo 16, versículos 25 a 27. Eu peço que você, por gentileza, se coloque de pé, em reverência ao palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você essa noite. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Romanos capítulo 16, versículos 25, 26 e 27, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e foi dado a conhecer pelas Escrituras aos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Amém. Oremos. Pai amado e santo, em nome de Jesus, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece, Senhor, as nossas fraquezas. Pedimos que dentro dessa fraqueza, dentro dessas limitações, Tu ignores isso e fale Tu somente, e que Tu, ó Deus amado, nos ajude a compreender a grandeza dessa palavra, e ajuda-nos a entender a dimensão dessa palavra, Senhor. Ajuda-nos a alcançar isso, para a glória do nome de Jesus. Nós te pedimos que seja assim. Haja de beneficência conosco, Senhor. Haja de bondade para conosco, que esteja o Teu certo na nossa direção. Em nome de Jesus eu te peço que seja assim, e que tudo que porventura, Pai, tente impedir o fluir da Tua palavra, não por nós, mas pela Tua palavra, pelos santos de Deus, em nome de Jesus, repreenda, Senhor. Repreenda todo o mal, tudo que possa estar trazendo inquietude na alma, no coração, no espírito, para que não prestemos atenção nessa palavra, que seja banido do nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Pedimos a Deus que seja assim, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Tome teu lugar aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Vou repetir: conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas se manifestou agora. Um mistério que estava oculto desde quanto tempo? Desde os tempos eternos. Quanto tempo é isso? Há quanto tempo este mistério que Paulo diz agora se revela? Glória a Deus. Há quanto tempo esse mistério estava oculto? E ele diz: estava oculto ou esteve oculto
desde os tempos eternos. Quanto tempo é tempos eternos? Quanto tempo a gente precisa computar para chegarmos à conclusão de que, pronto, chegamos aos tempos eternos? Tempos eternos são 17 milhões de milênios, 452 mil milênios, 897 e 32. Quanto tempo a gente precisa parar para raciocinar? Não dá. Por mais que nós tentemos, convidemos aí os matemáticos, que temos aí muita gente boa de matemática aí olhando para mim. Calcula para mim aí quanto tempo é tempos eternos. Não tem como computar. Dentro de uma escala matemática, seria menos infinito. Você vai descendo para trás, vai andando para trás no tempo, até chegar no menos infinito. E a gente está caminhando aqui para o mais infinito. Não dá. Esse é o tempo que o apóstolo Paulo está dizendo, que este mistério de Deus esteve oculto dos nossos olhos. E eu acho que o apóstolo Paulo deve se sentir extremamente privilegiado, porque ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora. Eu penso que o apóstolo Paulo devia estar assim, radiante. Como pode? Que privilégio tenho eu de poder desfrutar de uma revelação que acaba de acontecer diante dos nossos olhos, uma revelação que acabou de acontecer, e saber que o que está sendo revelado para mim está oculto desde os tempos eternos. Você ficaria feliz de saber isso? Você tem noção disso? Vamos parar para pensar um pouquinho. Eu sei que eternidade, espiritualidade, são coisas muito profundas para a gente pensar assim, com raciocínio mundo e compreender logo. Mas para por um segundo apenas e eu dissesse assim, olha, Deus está revelando uma coisa para a gente hoje. Marca essa data de hoje, que Deus está nos revelando algo que esteve oculto desde os tempos eternos. Ninguém nunca soube disso que vocês vão saber hoje. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos. E ele repete essa mesma expressão para a igreja de Colossos e repete essa mesma expressão para a igreja de Éfeso. Há um mistério, e nós assembleanos, como bons pentecostais, gostamos de mistério. Amém? Amém. Ou não? Amém. O mistério. Hoje é um dia bom para você falar aí, o mistério revelado. Nós gostamos dessa coisa de mistério, mistério. O que é isso aí, pastor? É mistério. Ok. Mistério. Mas esse mistério foi revelado. Algo que esteve oculto em Deus por muitos anos, muitos séculos. Veja que os primeiros homens que andaram com Deus não conheceram esse mistério. Por isso que eu gosto sempre de fazer esse trocadilho, irmãos, e fazer essa observação. Alguns de nós podemos ser tentados a falar assim, poxa vida, sabe o que eu queria mesmo? Na verdade, no meu coração, eu queria ter vivido na época de Moisés. Rapaz, tem noção da gente não conseguir ver aqueles milagres que Deus fez por meio de Moisés? A serpente, né? Apareceu uma serpente a partir de um graveto de árvore, tocou no mar e o mar se abriu. Rapaz, eu queria viver na época de Moisés. Na época de Moisés é que era bom. Na época de Moisés é que era bacana. Rapaz, deve ter sido um negócio esplendoroso. Aquela, sabe, grande
praga de gafanhotos que Deus mandou, acabou com tudo. Uau, o mundo todo espantado, o planeta todo aos pés de Moisés, não de Moisés, mas do Deus de Moisés, vendo o que Deus era capaz de fazer com um homem que se entrega para ele. Eu queria ter vivido, não, outros diriam assim, eu queria viver mesmo na época de Elias. Não, Elias era, os adolescentes talvez diriam, Elias era sinistro. Elias desafiou 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de Acera. Aliás, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Acera. 650 profetas. 850 foi o que eu disse. Profetas. Eu não vou errar, gente. Estou sendo filmado. Esse meu ângulo aqui é o melhor. E ele desafia todo mundo e vai para diante de Israel e fala assim para ele: olha, até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabe o que é cochear? Com X, esse verbo cochear é andar coxo, é mancar, andar mancando. Até quando vocês vão mancar entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, sirva a Deus. Agora, se vocês acham que Astarote, Baalins são Deus, sirvam para eles. Agora vocês têm que se decidir. Até quando vocês vão ficar cambaleando entre o mundo e a igreja? Até quando você vai ficar titubeando? O Evangelho, a gente fechou o culto passado falando isso, né? Diga comigo, vamos lá comigo mais uma vez. Diga: o Evangelho é coisa de gente decidida. Gente que escolheu, que sabe o que quer. E Elias desafiou o povo, e de repente, ele, naquele afã, ele diz assim: olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus vivo, esse é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal e de Acera ficaram ali a manhã inteira se retalhando, se cortando diante do seu suposto Deus, e nada aconteceu, né? Nem o diabo pôde fazer nada, que eu tenho certeza que Deus, se o diabo quisesse se meter na peça, Deus interveio e não deixou acontecer nada, para que eles vissem que só há um Deus, o nosso Senhor. E Elias, numa oração de que durou mais ou menos 32 segundos, desceu o fogo do céu, consumiu o altar, consumiu a água que estava em volta, e Deus fez uma grande bonança naquela região. Deus foi glorificado naquela região. Elias, eu queria estar na época de Elias, eu queria ver essa cena, o fogo descendo do céu, consumindo o altar. Outros diriam: não, eu queria mesmo estar na época de Cristo. Na época de Cristo que era boa, aquela que era tremenda. Imagina, poxa, eu assisto professores de escola dominical aqui falando, o meu coração já queima. Imagina se eu sentado aos pés do próprio Cristo, ouvindo, não, incomparável. Aquela época era aquela melhor, aquela época é que era boa. Outros talvez diriam: não, a época de Cristo, claro, eu não vou questionar, mas eu queria mesmo conhecer o apóstolo Paulo. O cara escreveu cartas que foram as cartas que deram a base doutrinária para a igreja. É muito tremendo. Você lê as cartas de Paulo, você fica babando. Queria ter conhecido o apóstolo Paulo, porque aquela época é que era boa. Agora eu vou dizer para você, irmãos, isso é um equívoco muito comum da nossa parte. A gente pensar que os tempos passados é que eram os melhores. Queria dizer para você o seguinte, que você já percebeu que você encontra alguém que não via há 20 anos, né, e aí começa: ô, meu amigão, como é que vai? Tudo bem, tudo jóia. Aí se abraçam, se beijam, e como é que está a família? Tudo bem? Aí começa a recordar: puxa vida, você lembra que a gente ficava conversando? Você lembra das vigílias? Você lembra do que acontecia? Você lembra e tal? E começa a conversar e fala assim: puxa vida, aquela época que era boa. Não é verdade, irmãos. Aquela época foi boa, mas nós temos uma capacidade mental de apagar tudo que era de ruim lá de trás e só trazer à tona as coisas boas. Lá atrás tinha muita coisa ruim também. Lá atrás você queria se livrar de muitas situações, falar: meu Deus, por que isso não acaba logo? Igualzinho nos dias de hoje, a gente tem uma série de situações que nos dão desconforto, mas daqui a 20 anos você vai falar assim: poxa vida, 2014, o ano bom, hein? Aquilo que foi legal, meu Deus, eu me lembro dos meus tempos de Porta Formosa, aquilo que era gostoso. Por quê? Porque a gente é assim, a gente vai selecionando. Então eu quero dizer para você, para começarmos a pregar hoje, que a época boa que nós estamos vivendo é o dia de hoje.
Amém? Tivemos coisas maravilhosas na infância, na adolescência, né? Mas o dia de hoje é maravilhoso. Os 2 dias mais importantes da nossa vida são. Os 2 dias mais importantes da nossa vida são esses. O primeiro deles é aquele que a Bíblia chama de o grande dia do Senhor. Aquele dia em que a gente vai se encontrar com Deus. Esse é disparado o dia mais importante da nossa vida. O dia em que todos nós estaremos ante o tribunal de Cristo e vamos nos encontrar com Ele e vamos vê-lo face a face e seremos por Ele, conheceremos a Ele assim como Ele nos conhece. Esse, meu irmão, é incomparavelmente o dia mais importante da minha vida. O dia que eu topar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui. E Ele olhar nos meus olhos e eu olhar nos seus olhos. Você tem essa esperança? Você tem nele essa esperança? A Bíblia diz: aquele que tem nele essa esperança, santifique-se a si mesmo. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. A condição para isso é uma vida de santificação que estamos buscando em Jesus todos os dias da nossa vida. Esse, Caróis, tem tantos Caróis hoje, é o dia mais importante da nossa vida. E o segundo dia mais importante da nossa vida, sabe qual é, Felipe? É o dia de hoje. O dia de hoje é o segundo dia mais importante da nossa vida. Por quê? Porque o dia de ontem já passou. A gente não pode fazer nada por ele mais. O dia de amanhã, você sabe se vai estar aqui? Ninguém sabe. Nenhum de nós sabe. Mas o dia de hoje, ele é o segundo dia mais importante da nossa vida. Então eu queria que você parabenizasse quem está perto de você e dissesse: parabéns, você está vivendo o segundo dia mais importante da tua vida. Parabéns. O dia mais Parabéns. importante. Vai com o celular. E é uma grande verdade. Máquina. Glória a Deus. Parabéns. E como você... Poxa vida, nem o nosso aniversário é tão importante quanto o dia de hoje, nem o nosso aniversário. Caramba, e se no nosso aniversário a gente bota bolinha, o que a gente vai fazer no dia de hoje? A gente tem que se alegrar também no Senhor. Por isso que a Bíblia diz, né? Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Glória a Deus, glória a Deus. E neste dia, que para o apóstolo Paulo foi aquele dia em que ele escreveu isso aqui, em que ele sentou, pegou a pena e escreveu isso aqui, foi o dia em que ele disse: existe um mistério que está revelado, que foi revelado agora, na época dele, na época de Cristo, que esteve oculto desde os tempos eternos. Vamos ler. Está aí, separou para a gente, falar para a gente Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz assim: o mistério, ele está falando agora aos Colossenses, ele disse aos Romanos: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Aos quais, quem? Os seus santos. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse texto é sublime demais. Posso te convidar a ler comigo? Para a gente ficar um coro bem bonito? Todos, por favor, vamos lá. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, senhoras e senhores, vamos revelar esse mistério. Nada dessa mão, nada dessa mão. O mistério
Paulo está falando, que esteve oculto em Deus, esteve oculto no coração de Deus, e que agora se manifesta, você está sentado? Se chama igreja. Parece que foi uma notícia. Sou meio decepcionante para você? O mistério que Deus vinha desenrolando em cada cena do Antigo Testamento, o mistério que Deus vinha desenrolando quando construiu o tabernáculo, o mistério que Deus vinha desenvolvendo em cada profeta que ele levantava, o mistério que ele veio desenvolvendo quando Jesus encarnou, esteve entre nós e pregou o Evangelho aos povos e comissionou alguns para fazerem o mesmo. O mistério que esteve oculto desde os tempos chama-se Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Cristo sempre esteve no coração de Deus, mas coube a Deus cumprir esse mistério na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É quando todas as coisas são encerradas. É o tempo em que Deus determina para que todas as coisas aconteçam. Então, a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja da qual nós fazemos parte, a Igreja de Cristo, ela é mistério revelado para o mundo. E ele, o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses, ele diz uma coisa, volta lá aos Colossenses, Bruno, por favor. Ele diz uma coisa, diga comigo, igreja. O mistério de Deus. Igreja é o mistério de Deus. Glória a Deus. E ele diz assim, olha o que ele fala aqui nesse finalzinho do versículo 27, aos quais o mistério esteve oculto desde todos os séculos. Deus estava construindo uma igreja. Deus estava organizando a igreja de Cristo. E essa igreja, ela dava sinais no Antigo Testamento. O povo de Israel, ele era a proto-igreja, era a igreja que estava iniciando, mas ela veio se desenvolvendo até chegarmos à igreja de Cristo. Então, ele fala aqui no versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus quis fazer conhecer. Se Deus não quiser revelar alguma coisa, ninguém vai saber jamais. Deus trouxe a salvação para nós. Se Deus não quisesse revelar a salvação, ninguém seria salvo. Tudo é dádiva dele, tudo é por ele, para ele, por meio dele. Ele que foi o agente disso tudo. Ele que deu de presente à humanidade, à igreja de Cristo. Ele veio, ele quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, a saber, Cristo em vós. O que significa Cristo em nós? Eu vou explicar, já falei algumas vezes, mas vou repetir. No Antigo Testamento as pessoas se interagiam com Deus de uma forma audível, de uma forma somente sonora. Deus manifestava muitos sinais, fazia um arbusto pegar fogo, fazia sinais nos céus. Então era um Deus visto, ouvido por alguns sinais em alguns momentos apenas. Mas Jesus Cristo, quando veio, ele veio fazer diferente. Ele veio falar assim, não, agora eu vou, Deus vai caminhar no meio das pessoas. Então Jesus desce da sua glória. Filipenses fala acerca disso. Ele abre mão da sua glória, dos seus atributos divinos, e começa a caminhar no meio das pessoas. E Jesus agora está andando no meio das pessoas. Agora as pessoas podem tocar em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a gente fala assim, eu queria viver naquela época do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, na época de Elias, porque a gente gosta muito, irmãos, de sinais. A gente gosta muito de ver brilho, luz, câmera, ação. Mas eu vou te contar, isso não é só isso que vale a pena. Deus tem mistérios ocultos que não estão na luz, nem na câmera e nem na ação, mas estão ocultos nele, e ele vai revelar só para você, para o teu coração. E só você vai ter coisas de Deus inefáveis. E não vai estar na mídia, mas Deus vai falar contigo. Amém? Amém.
Jesus agora estava no meio das pessoas. Agora não era mais um Deus que pegava fogo, que botava fogo no arbusto e ele não queimava. Oh, que maravilha! Não era somente aquele Deus bandeiroso como a gente gostaria que fosse. A gente quer que Deus entre no nosso quarto, brilhe uma luz e fale: meu servo, eu falo contigo. Deus não se importa nisso, não. Eu vou explicar por quê. Deus agora está no meio das pessoas em Jesus. As pessoas podem tocar na orla de Jesus, de Deus, e ficar curadas. Mas Deus achou pouco. Ele achou pouco se manifestar só no fogo. Achou pouco estar no meio das pessoas e ser tocado. Agora ele pula para dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Deus agora fala assim: agora eu quero mais, agora eu vou viver em vocês, agora eu vou entrar no coração de vocês e vou fazer nele morada. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Eu entrarei. Queridos de Deus, preste muita atenção. Um único povo que experimentou isso chama-se Igreja de Jesus Cristo. Por isso que esse é o grande mistério. O grande mistério que o apóstolo Paulo está falando aos Romanos. Esse mistério está sendo revelado. O que é? Cristo em vós, não Cristo convosco, Cristo em vocês, Cristo dentro de vocês. Esse é o mistério de Deus. Nunca em toda a história da humanidade alguém poderia imaginar que o Deus Criador um dia viesse pular para dentro de nós, um dia pudesse viver em mim, dentro de mim, falar nas minhas entranhas. Esse é o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus Santo e poderoso Senhor. Reaçarabachina, levaçarabachina. Livra-nos, Senhor. Oh, Santo de Israel, glorifica Ele um tempo. Tira o tempo para adorá-lo. Tira o tempo para glorificá-lo. Oh, mistério santo de Deus. Mistério de Deus revelado à humanidade. Oh Deus, Cristo em vós, esperança da glória. Glória a Jesus. Se o profeta do Antigo Testamento já se impressionou, essa semana eu comentava com o Vitor no carro, se o profeta no Antigo Testamento já se impressionou, falou: uau, nunca se ouviu falar, nunca se ouviu dizer, nunca ninguém pode imaginar que existe um Deus que trabalha por aqueles que o amam. Nunca vi um negócio desse. Um Deus que trabalha por aqueles que o amam. Isso é demais para mim. Agora imagine você agora falar: nunca ouvi falar de um Deus que sai da sua glória e vem morar em mim, vem morar dentro do meu coração. Oh meu Deus, isso é demais. Deus que abre mão dos seus atributos, mas não abre mão da sua glória, da sua majestade, e quer simplesmente não mais habitar entre nós, não mais fazer um brilho para que a gente se espante, não mais fazer sinais nos céus e a gente, não, irmãos. Eu queria que vocês saíssem daqui essa noite completamente inteirado dessa verdade. O mistério de Deus é Jesus vivendo dentro das pessoas. É Jesus partindo para cima de nós e falando: você é meu, eu sou teu, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E ele interage comigo e a sua bandeira sobre mim é o amor. Agora eu não preciso mais de intermediários, agora eu não preciso de mais nada, porque ele está dentro de mim, ele fala dentro de mim. Oh meu Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mistério de Deus. Esse é o maior mistério
que alguém poderia revelar. E isso teve oculto. Sabe por que a Bíblia diz que isso teve oculto desde todos os séculos? Porque eu penso que cada vez que a história se desenvolvendo, eu penso que cada vez que um milênio passava para o outro, Deus ele queria mais que esse dia chegasse. Eu penso que Deus ficava curtindo. Está chegando, está se aproximando um dia, está se aproximando um dia em que o homem não vai somente vai ver a minha glória, está chegando um dia em que o homem não vai apenas se admirar com os meus feitos, mas o homem vai experimentar a minha presença, não mais apenas no meio deles, mas dentro deles. Esse é o mistério de Deus. Eu peço perdão, o que é mais profundo do que eu posso explicar. É muito mais forte do que eu possa tentar passar para você. Porque eu peço desculpa, porque eu não consigo entender direito isso. Mas a única coisa que eu queria é que você saísse daqui com o sentimento de que a Igreja de Cristo é o único grupo de pessoas na face da terra que desde todos os tempos, pela primeira vez, experimentou o Deus que está dentro, não o Deus que está fora. Glória a Deus. Glória pois a Ele. Glória pois a Ele. Glória a Deus. A Ele a glória. A Ele pois a glória. Para sempre. Para sempre.